Boas palavras para um bom dia. Estamos falando essa semana da nossa língua portuguesa, desse tesouro que é, como diria o poeta, né, a língua é a nossa pátria, né? Ou como diria Caetano, a nossa mátria, a nossa frátria, como já declamamos aqui na poesia música de Caetano Veloso. Mas eu comentei com vocês que existe essa polêmica entre literatos, gramáticos, da assimilação ou não de estrangeirismos, né? E alguns acham que pode ser naturalizado porque faz parte da vida da língua, outros acham que a gente deve fazer uma resistência cultural. Mas hoje eu quero falar para vocês de poetas e literatos que eles próprios transformam a língua, né? Eles moldam uma nova língua através da poesia e da literatura, né? Ou seja, forjam palavras, mudam a estrutura das frases e com isso causam um prazer estético imenso e contribuem para a ampliação, né, da língua portuguesa. Vejam só, eu vou citar dois literatos, dois grandes. Um é o Guimarães Rosa, que eu considero o maior escritor da língua, o maior escritor brasileiro, né? Ele é muito criativo, muito original, muito profundo. Aliás, aqui no Paz Bem, o Faustino Rocha tem dado vários cursos sobre o Grande Sertão Veredas, que é uma obra-prima, né? Uma obra-prima da humanidade. E aí, quando a gente às vezes ouve falar que é mais fácil entender o Guimarães Rosa traduzido para outra língua do que em português, porque quando se traduz para outra língua, não dá para se inventar, não dá para se escrever do jeito que ele escreve em português, mas justamente a graça da escrita dele está nessa maneira de escrever tão diferenciada, tão nova, tão criativa, né? Eu vou ler aqui dois trechos do Grande Sertão Veredas, só para a gente saborear, que aliás são trechos assim também de muita sabedoria. E depois o outro poeta que também inovou na língua é o Manuel de Barros. Aliás, os dois são considerados, né, os grandes inovadores na literatura brasileira. Olha só, Guimarães Rosa falando da amizade. Amigo? Aí foi isso aí que eu entendi. Ah, não. Amigo para mim é diferente. Não é um ajuste de um dar serviço ao outro e receber e saírem por este mundo barganhando ajudas, ainda que sendo com o fazer injustiça aos demais. Amigo para mim é só isto, é a pessoa com quem a gente gosta de conversar, do igual o igual, desarmado. Um tira prazer de estar próximo, só isso, quase. E os todos sacrifícios. Ou amigo é que a gente seja, mas sem precisar de saber o porquê é que é. E mais adiante ele diz o seguinte: todos estão loucos neste mundo porque a cabeça da gente é uma só e as coisas que há e que estão para ver são demais de muitas, muito maiores diferentes, e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. Todos os sucedidos acontecendo, o sentir forte da gente, o que produz os ventos. Só se pode viver perto do outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Deus é que me sabe. Olha só, em vez de falar Deus é quem sabe, ou Deus que sabe, Deus é que me sabe, né? Olha só, ele amplia o sentido das palavras, né? Porque saber, por exemplo, significa sabedoria, do verbo saber, mas também significa saborear, né? Então, Deus é que me sabe, né? Ao mesmo tempo me saboreia, né? O amor do outro, estar perto, esse alívio da loucura que é a amizade, que é o amor. E vou ler agora para vocês ali uma poesia do Manuel de Barros. Há tantas, né? Difícil escolher. E eu vou ler mais uma que ele falou justamente de línguas, né? Línguas. Contenho vocação para não saber línguas cultas. Sou capaz de entender as abelhas do que alemão. Eu domino os instintos primitivos. A única língua que estudei com força foi a portuguesa.
Estudei-a com força para poder errá-la ao dente. A língua dos índios guatós é múrmura, é como se ao dentro de suas palavras corresse um rio entre pedras. A língua dos guaranis é gárrula. Para eles é muito mais importante o rumor das palavras do que o sentido que elas tenham. Usam trinados até na dor. Na língua dos guanás há sempre uma sombra do charco em que vivem, mas é língua matinal. Há nos seus termos réstias de um sol infantil. Entendo ainda o idioma inconversável das pedras. É aquele idioma que melhor abrange o silêncio das palavras. Sei também a linguagem dos pássaros. É só cantar. Que coisa bonita, né? E ele está se referindo às línguas indígenas, que foram perdidas, muitas delas, né, por conta do extermínio, do genocídio que foi cometido contra os nossos indígenas brasileiros. E só restam algumas palavras, né, que ficaram. Claro, ainda há povos que têm as suas línguas preservadas, mas restam na língua portuguesa palavras que vieram do Tupi-Guarani, por exemplo, né? E aí o Manuel de Barros está justamente se referindo a este resquício da língua indígena na nossa língua portuguesa. Então essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.